Aleluia. Só de uma compaixão, amém? Louvado seja Deus, toda a honra, toda a glória para o nosso Deus, né? Só tenho que agradecer a Ele por tudo. Eu sei que eu não mereço nada, não sou digna de nada, mas o Deus que a gente vive, que a gente tem, né? É um Deus misericordioso conosco. Aleluia, né? Então a palavra que Ele me deu hoje foi Isaías 44, louvado seja o nome do Senhor. A soberania de Deus e a vaidade dos ídolos, né? Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E ele diz assim, né? Agora, pois, ouve, ó Jacó, servo meu, e tu, ó Israel, a quem escolhi, né? Então nós somos escolhidas do Senhor, louvado seja Deus. Aleluia. Pois ele ouve, né? Quando a gente fala, quando ele ouve, né? Quando a gente pede a ele algo, né? Pensamento, louvado seja Deus, né? Aleluia. Ele está com os ouvidos dele atentos para nos ouvir. Louvado seja Deus, é como diz, né, não só na igreja, mas em casa, onde ele estiver, né, ligado com ele está ali, né, falando conosco, louvado seja o nome do Senhor. Então, nosso Deus é um Deus maravilhoso, né? Então, ele me escolheu você que está aí do outro lado também online, ouvindo, né, louvado seja o nome do Senhor. Então, né, ele ama todos. Ele não faz exceção de nenhum, louvado seja o nome do Senhor. E assim diz o Senhor que te criou e te formou desde o ventre e que te ajudará. Não temas, ó Jacó, servo meu, e tu, ó Jesus, a quem escolhi, né? Então, desde o ventre da nossa mãe, aleluia, né? A gente já é escolhida, louvado seja o nome do Senhor, né? Então, ele já estava guardando a gente ali dentro do ventre da nossa mãe, louvado seja o nome do Senhor, né? E ele diz também que não é para a gente temer, mas ele sabe que a gente tem, né? Ele sabe que somos falhos, né? Ele sabe que a gente somos humanos, seres humanos. Então, né? Tudo isso a gente teme, a gente fica aflito, a gente fica nervosa, né? Muitas das vezes a gente quer botar a carroça na frente, ou o boi na frente, né? Ou a carroça na frente dos bois, né? E quer fazer do nosso jeito. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o Senhor diz que é para a gente, né, ter paciência, esperar e confiar nele, né? Louvado seja Deus. Aleluia. Né? Então ele, né, já ali, né, já nos guarda desde o ventre dele, ele já nos tomou, criou a gente desde o ventre da nossa mãe, né? Que a gente é bebezinha, nós não sabemos de nada, nem sabemos como é aqui fora, a gente somos bebê, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então quem cuida da gente quando a gente é nosso bebê, né? É nós que cuida, né? Para não ter nada, para nada de mal acontecer, ou acontecer com ela, né? Louvado seja Deus. É assim que Deus cuida de nós também. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui no texto ele diz assim: porque derramarei água sobre o descendente e rios, e sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua prosperidade. E a minha bênção sobre os teus descendentes, né? Então ele derrama aí, né, água, aquele lugar está seco, né? Precisando de água, né? E ele também derrama o que é o Espírito Santo dele, né? Aleluia, né? Aleluia, o Espírito Santo dele é o que? É o nosso Consolador que vem ali, né? Que vem nos consolar, vai dar tudo para ele que a gente precisa. Amado seja Deus. E também, né, o que é a bênção, né? Que a gente precisa. Louvado seja Deus, nosso Deus sabe. Aleluia. Então, e tudo isso ele sabe, tudo isso ele dá, né, no tempo dele nas nossas mãos, né? Para ver se a gente está apta também, para ver se a gente, né, está ali já pronta para receber, né? Louvado seja o nome do Senhor, porque tudo aqui a gente também é provado, né? Louvado seja Deus. Aleluia. Tudo para ver se a gente, né? Porque muitos ganham a bênção, né? Ou então, né, muitos também não esperam, né? E diz que o Senhor é isso, que diz que o Senhor é aquilo, né? E abandona o Senhor. Então, não, né? Então a gente tem que ficar com o Senhor até o fim, né? Porque Ele é o Deus que provê tudo, Ele é o Deus que vê tudo, Ele é o Deus que guarda, Ele é o Deus que nos protege, né? Louvado seja o nome do Senhor. E Ele diz que brotarão entre a erva como salgueiro e junto aos ribeiros das águas. E ele dirá: eu sou o Senhor, e aquele que chamará do nome de Jacó, e aquele outro escreverá
a sua mão. Eu sou do Senhor, e por esse sobrenome tomará o nome de Israel. Aleluia. Assim diz o Senhor, Rei de Israel, e seu Redentor, o Senhor dos Exércitos: eu sou o primeiro e sou o último, e fora de mim não há Deus. E quem chamará como eu e anunciará isto, e porá em ordem perante mim, desde que ordenei o povo eterno? Esse que anuncia as coisas futuras e as que ainda hão de vir. Então não tem outro Deus além desse Deus maravilhoso, que deu o próprio Filho dele por mim, por vocês que estão aí online ouvindo, Então não tem outro Deus além desse, Hoje, eu vou contar um pouquinho do meu testemunho, louvado seja Deus, Sou grande também, mas um desses, louvado seja Deus, que todo mundo está sabendo, Aleluia, que tinha cortado meu benefício, Aleluia, mas sim, porque tinha que fazer atualização, Deus cuidou tão bem de mim, de lá pra cá, Eu agradeço a ele, fico glorificando ele também, porque de lá pra cá era pra ter, há muito tempo cortado. Mas ele me ama tanto que de lá pra cá, ele não cortou, E assim eu fiquei recebendo. Mas um mesinho que chegou, ele teve que cortar, Então, ali não vou dizer a vocês, eu não fiquei desesperada, se eu fiquei, Fiquei angustiada, fiquei. Porque quando a gente tem um estilo grande, a gente se preocupa, mas não tanto como a gente tem um bebezinho, Louvado seja Deus. Mas os grandiosos eu não fiquei muito preocupada, fiquei sim, mas não muito, como pequenininha, louvado seja Deus, Então eu falava o tempo todo para o Senhor, que se Ele me desse, não por mim, que eu não mereço nada, não sou nada, mas sim por ela. Porque ela é pequenininha, veio ao mundo, porque ela quis, que o Senhor me deu também, E também porque eu procurei, Então por ela, Louvado seja Deus, porque ela é pequena, não sabe de nada, não sabe do que é o mundo ainda, não sabe do que é a vida ainda, Então por ela. E se Ele me desse por ela, não por mim, Então ali, eu fui indo e ali tinha uma, tá assistindo a igreja ali, botei ali, o pastor Valdemir, e ali estava fazendo, e sempre ela, de manhã, ela acorda e bota a mão para cima. Toda vez que ela acorda, ela bota a mão para cima, agradecendo a Deus. Então, coisas que eu vou mentir, coisas que às vezes eu não faço isso, E Deus usa pequenininhas, agradecendo a Deus, por tudo que eu levantar, ela está viva ali também, respirando, por saúde, E muitos não têm saúde, Está ali no hospital. Também querem agradecer ao Senhor, não tem nem força para levantar os braços, para agradecer. E muita da gente tem saúde, tem tudo, e a gente também não agradece ao Senhor, E ali ela pequenininha, me beija, me abraça, e eu falo assim, dando tuas mãos. E entreguei na mão de Deus, E domingo passou, E as coisas vai se apertando, louvado seja Deus. E assim eu fiquei, agradecendo ao Senhor. E quando foi segunda, louvado seja Deus, eu tinha sonhado uma coisa, uma coisa terrível, e acontece um estado, eu falei, meu Deus, está repreendido, só falei isso, está repreende, Senhor. E não é o que eu sonhei, e não é o que aconteceu, gente, Mandaram uma coisa no zap, não vou falar aqui, Aí mandaram coisa no zap igualzinho. Aí eu fiquei aflita, porque não me ligou, aí eu fiquei aflita. Meu Deus, será? Aí depois mais tarde, tive a ligação, aí eu queria perguntar se era isso mesmo. Sim, a mesma coisa que eu sonhei aconteceu. E perguntei se era lá, ele disse que não, a pessoa disse que não, era no outro lugar. E aí tinha, e eu sonhei que essa pessoa tinha falecido. Mas não era essa pessoa, já era outra pessoa que faleceu. Mas foi lá. Mas foi outra pessoa que faleceu, no outro setor. Aí eu fiquei aqui, eu nem me ligou, fiquei mal um pouco aliviada. Louvado seja Deus. E aí,
Deus, finalmente a Ellen, depois dele, no café, né? Agradecendo o Senhor. Chovendo, me de ver mas chuva, agradecendo o Senhor, né? Porque agradecer a Ele por tudo, né? O pouco que eu tenho por tudo. E eu disse a Ele que assim que se Ele me desse, aconteça o que acontecer, que eu vou tirar, né? Tudo na casa do Senhor. Eu disse a Ele, assim que o Senhor me der, abrir as portas para mim de novo, novamente, se eu merecer, que eu vou, né? Sempre abençoar o Senhor. Né? Então, foi Ele que me deu, aí veio aquela lembrança, né? Que quando eu morava ali na outra casa, não tinha nada, não tinha renda, não tinha nada. E eu tinha, né? Só levava Fabiola para a escola. E o pouco que eu tinha, o Senhor me abençoava, assim mesmo, né? E assim eu pagava o meu aluguel, né? E tudo dava certo. E hoje eu tenho, né? Mais ainda do que eu não tinha antes. Não posso abençoar a casa do Senhor. E tudo isso estava dormindo, estava vindo na minha mente. Parecia que era real. Sabe? Eu pensando e hoje falando. Eu falei, não, eu vou tirar porque o Senhor, né, me abençoa de uma forma tremenda e eu não faço nada. E eu não faço nada. Ele quer me abençoar, né? Cada vez abrir mais porta, quer fazer mais algo comigo, eu não faço nada. Então, né, como já foi aberto aí, já me abençoou. Né? Louvado seja Deus. Então, está aí na mão do Senhor de mais uma vez, entregue o nome dele, né? Para que ele me abra a porta mais e mais, não que eu mereça, eu não sou nada, né? Ele quer tudo, né? Então, está na mão dele. Então, toda vez que eu pegar, já falei, toda vez que eu pegar, toda vez que sair, dependendo do tamanho que for, né? Eu vou tirar logo a presença do Senhor. Eu sempre foi falado, foi repetido, foi falado, né? Para tirar da casa do Senhor, não que Deus queira nada, né? Porque Ele é rico, já é rico, né? E a gente somos filhos dele também, então tem que tirar do Senhor, né? Como eu sempre tirava, não era muito, mas o pouco que eu abençoava, o Senhor me abençoava. E hoje que eu ganho, não tiro nada, né? Então vai ser assim agora, daqui para frente, né? Tudo do Senhor primeiro, depois para chegar, né, até a minha mão. Então está na mão do Senhor, só agradeço a Ele, fiquei feliz da vida, pulei de alegria, gritei, né, de alegria, por isso, né, louvado seja Deus. Então, né, que o Senhor, né, nunca nos abandona, né. Ele deixa a gente muitas das vezes ali, né, coisa ali para saber que a gente tem um Deus, que a gente não estamos só. Eu falei, eu vou você só orar. E isso também chegou, né, e ele me pediu, tocou na roupa para orar, entregar na mão do Senhor no domingo, né? E já pensou se eu dissesse que não? Né? Mas se eu dissesse que não, mesmo assim ele me abençoou para eu mostrar que ele Deus sobre na minha vida, né? Mas eu acho que ia demorar mais também, né? Porque tudo é da missão dele, né? Louvado seja Deus. Então ele fala, toma lá, cá, né? Faz o que a gente tem que fazer, né? E ele nos abençoar também. Só agradeço a ele por tudo, né? Louvado seja Deus. E sempre, né, vou tirar a minha preguiça do Senhor, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso, né? Da onde eu estava, né, louvado seja Deus, sempre vem também ali no hospital, né? Ele sempre estava ali comigo, não me deixou só nenhum minuto. Sempre estava ali comigo, né? Não só comigo, mas com muitos que estão ali. E o Senhor não deixa ninguém só, né? Ele sempre está ali conosco, nos ajudando, nos protegendo. E sempre Ele manda as pessoas também, né, para nos ajudar, né? Louvado seja Deus. Mesmo que não tenha muito, né? Mas sempre um pouco que tem ali nos abençoa, né? A gente também não pode esquecer esse lado também, né? No cuspir do prato que come. Louvado seja Deus. Então tudo ali, né? O Senhor me abençoou o pouco que eu tinha, né? Pelo pessoal também que me ajudava. E assim eu fui crescendo, né? Louvado seja Deus. Então eu só tenho que agradecer a cada um de vocês também, né? Que me ajudaram, que me ajudam também, né? A cada um que Deus multiplique mais e mais na vida de cada um de vocês, né? Que Ele fala que é o Senhor faz a força, não é isso? Então, estou aqui também para ajudar qualquer um, né? Louvado seja Deus. Abaixo do Senhor, né? Louvado seja Deus. Tem primeiro tem Ele, louvado seja Deus, né? Porque tudo é por Ele, né? Louvado seja Deus. Se Ele disser que é esse aqui, é esse. Se Ele disser que não, é não. Então, né? Tudo aí tem que pedir permissão a Ele também. Então, só tenho que agradecer a Ele por tudo. Ficou feliz com a minha vida, né? Louvado seja Deus. E é isso aí. Agradecer ao Senhor por tudo, né? Pela vida dos meus filhos, de cada
mesmo que esteja afastada, mas eu sei que o Senhor vai trazer, né? A casa do Senhor, o Senhor vai fazer o reboliço, mas vai trazer, né? Louvado seja Deus. E só agradeço para essa oração também, né? Pelo abençoado, que está ali, que não está fácil. Louvado seja Deus. E muita oração, né? Louvado seja Deus, está na mão do Senhor. Então, tudo isso, né? As bênçãos estão chegando aos poucos, né? Que o Senhor me dá e que me dá mais e mais. E compartilhar com cada um, né? Para saber que a gente não está no céu, que o Senhor está conosco. Então, essa palavra que o Senhor me deu hoje, né? Isaías 44. A soberania de Deus e a vaidade dos ídolos, né, gente, né? O Senhor ouve, né? Escolheu a gente desde o ventre da nossa mãe e a gente, né? Ele criou a gente, formou desde o ventre da nossa mãe e ouve, né? Também tudo que a gente pede, Ele ouve, porque Ele quer ouvir da nossa boca. E assim agradecemos a oportunidade, nesta parte, a gente estiver lá também, né? Seja bem-vinda em nome do Senhor Jesus. E não esqueça que a gente nem onde nós estamos só, o Senhor está conosco cada segundo, a cada minuto. E